Olá pessoal, boa noite. Então hoje nós vamos falar sobre coordenadas curvilíneas. Esse é o termo genérico para qualquer sistema de coordenadas, seja ele esférico, cilíndrica, parabólica, cilíndricas, etc. Nós vamos denotar por Q1, Q2 e Q3 as novas coordenadas, de forma genérica. Em casos particulares, nós vamos dar um nome diferente para essas coordenadas, mas de forma genérica, Q1, Q2 e Q3. Essas novas coordenadas estão relacionadas com as coordenadas retangulares através de algumas equações. Essas equações, nós damos um nome nela de equações transformativas. Então, como é que a gente ilustraria isso? Então, nós temos aqui o sistema de coordenadas retangular, x, y, z, tá? E eu quero passar para um novo sistema de coordenadas, Q1, Q2, Q3. Tá? Então, vamos supor que esse novo sistema de coordenadas seja ortogonal, são perpendiculares entre si. Então, onde R ali é o vetor de posição x, y, z, que é onde está a origem, a extremidade desse vetor estaria a origem do novo sistema de coordenadas. Tá? Pois bem, eu não vou fazer aqui demonstrações para vocês, eu quero que vocês saibam utilizar essa teoria para encontrar o gradiente, o divergente, o rotacional e o laplaciano no novo sistema de coordenadas, que isso que é o que é mais importante. Então eu vou evitar aqui demonstrações para vocês. Mas nós podemos demonstrar que os vetores unitários que apontam nas direções Q1, Q2 e Q3, nós podemos demonstrar que esses vetores unitários são dados por essas equações aqui. O A1 chapéu apontaria na direção do eixo Q1, o A2 na direção do eixo Q2 e o A3 na direção do eixo Q3. Então seria dado por 1 sobre H1, ou 1 sobre H2, ou 1 sobre H3, isso depende de qual deles. Eu já vou definir quem são essas quantidades, H1, H2 e Q3, vezes a derivada do vetor de posição com relação a Q1, ou com relação a Q2, ou com relação a Q3. Esses seriam os vetores unitários nas direções Q1, Q2 e Q3. Onde o A1 é dado pela raiz dessa função que vocês veem aí. Então, seria a derivada parcial de x com relação a Q1 ao quadrado, mais a derivada parcial de y com relação a Q1 ao quadrado, mais a derivada parcial de z com relação a Q1 ao quadrado. De forma análoga, nós podemos deduzir quem é H2 e quem é H3. Então, conhecidas aquelas equações transformativas, nós podemos calcular todas essas derivadas e aí calcular quem é H1, quem é H2 e quem é H3. Essas quantidades H1, H2 e H3 levam o nome de métricas. Tá? Elas assumem um papel fundamental aqui na teoria de coordenadas curvilíneas. Essas quantidades Q1, Q2 e Q3. Como o A1, o A2 e o A3 formam um conjunto de vetores ortogonais, então eles são perpendiculares entre si. Então, se eu tomar um produto escalar entre dois, se são iguais, vai dar diferente de zero. Se são diferentes, vetores diferentes, A1, A2, por exemplo, ou A1, A3, ou A2, A3, então o produto escalar deve dar zero. Por quê? Porque eles são ortogonais, esses vetores. Então, de forma genérica, AI escalar AJ é igual a delta de IJ, que é o delta de crônica, que vale 1 se I for igual a J, e vale 0 se o I for
diferente de J. Isto significa dizer o seguinte, que a seguinte matriz, que eu escrevo aqui agora, uma matriz 3 por 3, A, essa matriz, ela é ortogonal. E lembre-se que dizer que uma matriz é ortogonal significa que o quadrado dos elementos dentro da coluna somados deve dar igual a 1 e o produto dos elementos em colunas diferentes somados tem que dar igual a 0. Nós usamos a notação aqui de que x1, x2 e x3 são idênticos a x, y e z, respectivamente. Tá? Porque assim fica mais fácil de você montar a matriz. Mas se você tivesse que montar de fato a sua matriz A, seria dado por essa expressão que vocês estão vendo aí. Então, na primeira coluna, todos os elementos estão divididos por H1, a primeira métrica, e todas as derivadas é com relação a Q1. Porém, a primeira, o elemento é a derivada de x com relação a Q1, depois a derivada de y com relação a Q1 e depois de z com relação a Q1. É a nossa primeira aula de coordenadas curvilíneas. Então depois nós vamos para a próxima, e depois mais uma, e aí então nós faremos aplicações disso daí. Até mais, pessoal.